esteve aqui falando sozinha. Então, se os dois são ótimos separados, imagina eles juntos, não é? Eles são dirigentes do Kardashian Spirit, eu sempre erro o nome. Kardashian Spirit Society of Florida. KSSF. KSSF, todo mundo conhece, lá em Deerfield Beach, que, inclusive, neste sábado vai ter um seminário sobre mediunidade com os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, o Enio e a Jaqueline. A Jaqueline já esteve aqui falando conosco, falando aqui na nossa casa. E esse seminário vai ser assim, divino. Então já estão todos convidados, maiores detalhes, depois vocês me procuram. E recebemos esse presente da Federação. Um evento promovido pela Federação Promovido Espírita pela da Flórida Federação. e aceito muita graça pelo KSSF. Então estão todos convidados. E nós falamos de todo mundo que está sentado lá na parede, que tem ingresso especial, vir mais para perto, porque eles têm essa coisa gostosa de conversar sobre o Evangelho e incluir todos nós. Então, quanto mais perto nós estivermos, mais chance nós temos de compartilhar, não é, desse aprendizado com eles. Então, Ayrton, Marisa, fiquem à vontade. A palavra é de vocês e estamos muito felizes em vocês estarem aqui. Vamos ficar ali, né? Faço tudo para não atrapalhar ele. Eu esqueci de anunciar, o tema é as bem-aventuranças. Boa noite a todos. Primeiramente, acho que é uma alegria para mim, com certeza para a Marisa também, participar desses eventos de comemoração de 30 anos da casa, que ilumina a vida de pessoas durante todo esse tempo, né, nos trazendo a paz, o conforto e nos trazendo Jesus, né? Então é uma alegria imensa para mim estar aqui e para a gente poder falar um pouquinho sobre essas bem-aventuranças. Esse modelo aqui de collab que a gente faz, na verdade aqui nós trabalhamos, as bem-aventuranças em especial foram 12 semanas em que a gente trabalhou uma sobre as bem-aventuranças no geral e depois cada dia no específico. Não vamos fazer assim, né? O objetivo aqui é a gente falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças, que é um tema muito, muito importante dentro do Evangelho de Jesus, né? Aliás, como Emmanuel prefere chamá-lo, de a plataforma do Mestre. É uma expressão interessante que o Emmanuel usa, né? A plataforma do Mestre. Então, para a gente falar e não ficar naquela coisa comum, né? A gente pensou como que a gente pode falar um pouquinho sobre as bem-aventuranças e dar uma ideia desse tema importante, né? Acho que muitos de vocês já ouviram a expressão de Mahatma Gandhi sobre as bem-aventuranças, e que não era cristão, né? Mas Mahatma Gandhi, de certa feita, disse que se todos os livros religiosos do mundo se perdessem e sobrassem apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Então já começou para a gente poder visualizar. E esse é um tema que aparentemente é fácil. Quando a gente olha na superficialidade as bem-aventuranças, a gente fala, entendi. Olhei, entendi. Mas na realidade, como todo o Velho Testamento e o Novo Testamento, ele é feito de camadas. E no momento em que a gente vai evoluindo, a gente vai entrando em cada uma dessas camadas de uma profundidade que é o grande resumo do cristianismo. A tal ponto que pessoas muito mais inteligentes do que eu, por exemplo, Eurípides Barçanufo, ele disse que quando ele vai para Santa Mariana, a conversão dele ao espiritismo, especificamente, se dá exatamente quando ele vai para Santa Mariana, fazenda lá do tio, onde praticamente todos eram médios, todos lá tinham uma manifestação, né?
E ele fala assim, olha, eu entendi esse negócio de espiritismo e tal, mas olha, só vou me convencer que isso é verdade. Isso ele falando para ele mesmo, né? Ele falando para ele mesmo. Se eu chegar lá e me explicarem as bem-aventuranças. Mas João, o evangelista, tem que fazer isso. Porque quem pode pedir, pede já. Não certo, né? Você não vai pedir, não é só o Ayrton ir lá e explicar, não. O João, o evangelista, vem, e para quem não conhece esse documentário, vale a pena ler. É um documentário sobre o Eurípides, dirigido por Lima Duarte. Tem no YouTube, muito bacana, muito bom. Com pessoas que conviveram com ele, né, criança ou da próxima geração e tal, e conta então a história que primeiro que ele leva um amigo e a fazenda era todo mundo se reunia e tá, o número de cadeiras era contado, porque todo mundo sabia quem morava, todo mundo morava lá e tinham 2 cadeiras a mais. Quando ele chega lá, ele já falou, ué, por que tem 2 cadeiras se eu não avisei que meu amigo ia, né? A espiritualidade já tinha avisado que vocês iam chegar em 2. Já fica meio assim, né? Tá tudo certo. E aí, segundo, aí abre aspas, não vou lembrar o nome do senhor aqui, fez uma psicofonia pela voz, transmitindo o conhecimento de João, o evangelista, mas segundo a senhora no documentário, ela fala assim, ele era uma pessoa boa, mas tão analfabeto, que não conseguia fazer o O se desse um copo para ele riscar. Então, isso palavras dela, não minha. E ele então faz a psicofonia, explicando por mais de 1 hora sobre as bem-aventuranças. Então imagina, Eurípides era um cara que tinha um conhecimento, tem um conhecimento sobre o cristianismo a tal ponto que ele era o assessor do padre antes da sua conversão ao espiritismo, conversão entre aspas, né? Então não era um cara completamente leigo, mas tinha dificuldade. Por quê? Porque nos dá uma falsa aparência de que você compreende tudo o que está escrito nessas bem-aventuranças. E não é verdade. A gente precisa um estudo reiterado, palavra às vezes por palavra. Tem palavras que foram colocadas aqui não à toa. Então a gente tem que tomar alguns cuidados para compreender o que está querendo dizer esse ponto. Um outro aspecto importante sobre as bem-aventuranças, porque a gente encontra lá naquele trecho chamado Sermão do Monte, no primeiro sermão de Mateus, tá? Mas há uma discussão dentro dos teólogos em geral, de que na realidade isso foi falado por Jesus em vários momentos, e não necessariamente só nessa sequência, tá? Em vários momentos isso foi dito durante várias pregações de Jesus, embora só Mateus coloque, né? Lembra que acho que eu já expliquei para vocês, mas é importante a gente relembrar que o evangelho não é aquilo que está escrito, né? Aquilo ali a gente chama de evangelho, mas o evangelho é Jesus. Quando a gente utiliza a expressão evangelium, né? Evangelium que vem do grego e era utilizado no Império Romano por todos os imperadores, isso não era uma coisa comum. Quando Roma conquistava um determinado território, depois de longa guerra, César mandava os seus sacerdotes para dar o Caesari Evangelium, a boa nova, evangelho de César. Então ele chegava lá, os sacerdotes, a partir de agora, acabou a guerra, foi nomeado fulano, que vai ser o administrador desse território. A religião, nós vamos respeitar a religião, mas vamos impor aqui também a religião romana, vai ter um templo, vai ter fórum, vai ter isso, acabou a balbúrdia, vai ter a lei romana sendo aplicada aqui, parari, tem um monte de coisas que é o tal do Evangelium, Caesari Evangelium. Então, quando os discípulos de Jesus utilizam então essa expressão boa nova ou evangelho, é uma coisa comum. Todos estavam dizendo e sabiam o que se tratava porque era cultural, tá?
Agora, dentro dessa ideia, o Evangelho de Mateus não é o que Mateus escreveu ali. O Evangelho, a boa nova, é Jesus. E ela foi a boa nova de Deus, segundo Mateus. Por isso que Kardec, de maneira muito inteligente, quando o seu editor, Dr. Didier, foi publicar o que nós conhecemos hoje como Evangelho segundo o Espiritismo, não era para ser esse o nome. Kardec colocou o nome de Imitação do Evangelho. Aí ele, o seu Didier lá, que era o editor dele, falou assim, ó, não vai colar esse nome, não é um bom nome, não é vendável esse. E aí o Kardec falou, então por que não? Isso está lá em Obras Póstumas, no trecho chamado Imitação do Evangelho. Então, e aí ele coloca lá e fala assim, então vamos colocar o Evangelho, ou seja, Jesus, a boa nova de Deus, que é Jesus, segundo o Espiritismo. Então, por isso que a gente tem que entender que Marcos, Mateus, Lucas, Marcos e Lucas nem conheceram Jesus, né? Lembra que eles nem conviveram com Jesus. Se converteram ao cristianismo muito tempo depois. Só Mateus e João que conheceram. Lembra que o próprio Evangelho de Marcos não é de Marcos, é de Pedro, né? Marcos anotou as ideias de Pedro, né? Como o próprio Evangelho de Lucas são ideias de Paulo de Tarso, que ele compilou através de entrevistas com Maria e tudo mais, enfim. Então, é Jesus segundo aquelas pessoas. O próprio João, o evangelista, no seu último momento do evangelho, fala o quê? Olha, não estou contando tudo para vocês. Porque se eu fosse contar tudo, lá no finalzinho do evangelho de João, iam faltar livros no mundo para eu contar. Então, por isso que tem muita coisa que é suprimida. Tanto que a gente tem, de todos os 4 evangelhos, pelo menos os que são adotados são 14 passagens, se não me falha a memória, pode ser que seja, está falhando a memória, que estão nos 4 evangelhos. São citadas no quadro. O resto é óbvio. Se Pedro, que é o evangelho de Marcos, não conheceu Jesus menino, ele narra a partir de onde, quando ele foi convertido. Por isso que o evangelho de Marcos, que é Pedro, começa depois. João é a mesma coisa, só que João vai buscar o histórico. Então, por isso que ele vai, né? João conta a mesma coisa. Mateus faz um evangelho para os judeus. Por isso que ele começa lá fazendo a linha histórica de Jesus. Pega lá aquela Adão, não sei o que, ele vai fazendo tudo aqui. Por quê? Se você pegar os primeiros trechos do Evangelho de Mateus, é para cumprir as profecias do Velho Testamento. Vai dizer que Jesus cumpriu aquelas profecias. Então, só para a gente entender isso aqui. Por isso que a gente só vai ver esse trecho em Mateus. Agora, não é uma única vez. Se eu já escrevi uma vez, para que eu vou escrever de novo? Mas é muito... Os historiadores e todos admitem que as bem-aventuranças foram feitas inúmeras vezes. Jesus, porque isso, como diz Emmanuel, é a plataforma de Cristo, a plataforma do Mestre. Então, e aí a gente tem que fazer essa observação. E aí a gente que é espírita, a gente tem lá no Boa Nova, Humberto de Campos nos conta isso. O que os historiadores estão presumindo por conta do próprio texto, Humberto de Campos nos relata isso. Fala assim, nesse trecho, Sermão do Monte, se você pegar, tem uma frase que ele diz assim, pela primeira vez, o Mestre nos trouxe as bem-aventuranças. Ou seja, se tem a primeira vez, teve várias outras vezes, sim ou não? Então, é lógico. Por que isso é importante? Porque isso é a plataforma do Mestre. O que é a plataforma? Quando você vai lançar uma candidatura, a primeira coisa que você... Olha, eu quero ser presidente do sei lá o quê, dos Estados Unidos, do Brasil e tal. A primeira coisa que você faz é lançar sua plataforma de governo, sim ou não? Olha, eu vou cuidar da educação desse jeito, eu vou cuidar da saúde desse jeito, parari, parará.
Então, Cristo, quando faz da Boa Nova, nas palavras de Emmanuel, isso aqui é a plataforma de governo do Cristo. Se a gente quer saber, e a gente pode chamar ele de rei, imperador, governador, líder, CEO da terra, qualquer nome que você quiser usar aí para Jesus, o que você quiser. O fato é que ele, enquanto, palavras de Emmanuel em A Caminho da Luz, governador do orbe, ele tem uma forma de administrar. E a forma de administrar está resumida nas bem-aventuranças. Então, o que ele vai dizer para a gente? Que no governo dele, todo mundo vai ser feliz. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender do governo de Cristo. Tanto que ele fala das bem-aventuranças. É uma felicidade, é uma bem-aventurança. Ou seja, bem-ventura é aquele que tem uma boa jornada, uma boa caminhada, uma jornada feliz. Então a primeira coisa que a gente tem que compreender do governo de Cristo é que todos nós seremos felizes, mas não a felicidade do mundo. Porque muitas vezes a felicidade do mundo não é a felicidade do Cristo. Às vezes é, mas muitas vezes não é. Né? Muitos dos que estão felizes nesse momento, ou plantando toda a felicidade e tudo mais, vão, em curtíssimo prazo, chorar. Muitos dos que vão, vocês estão vendo a Libertação. Gregório, por exemplo, né? Eles não leram lá e vão ler toda aquela passagem e tudo mais. Quer dizer, a gente acha que está fazendo a felicidade, quando na verdade não é essa a felicidade do Cristo. Né? Então, primeira coisa que a gente tem que ter uma noção do que é essa felicidade. Essa felicidade que não é efêmera e que ela é, então, eterna. Então, a primeira proposta de Cristo é: todos os meus liderados vão ser felizes. Legal ou não? Não é bom isso? Isso não dá... Isso é o Consolador prometido. Porque a gente pensa que o Espiritismo, por si só, é o Consolador prometido. Não. O Espiritismo, ele nos traz a releitura do Evangelho de Jesus, e isso é o consolo prometido. Isso é a promessa de Cristo. Em breve, não foi isso que ele falou? Vou mandar um paracleto. A expressão correta de Consolador prometido é paracleto. Vou mandar um paracleto. E este estará com vocês para sempre. Então, esse é o consolo que nos dará para sempre. Então, tranquilo essa daí, para a gente poder entender o título, né? Da onde que vem as bem-aventuranças? É a promessa de uma felicidade, mas de uma felicidade para sempre. Legal? Vamos lá. Fizemos essa introdução aqui para a gente entender. E aí, vamos a essa passagem, que eu gosto de ler desde o início a passagem, né? Porque a passagem ela tem uma... E Jesus, aí, só para a gente lembrar aqui, eu sei que a Teresa falou, mas isso aqui é uma conversa. O objetivo da gente estar aqui, eu sei, a Marisa daqui a pouco vai falar, eu sei que eu não deixo ninguém falar, né? Mas é para todo mundo falar. E às vezes para a gente conversar, trocar uma ideia. Poxa, eu vi isso aqui, o que a gente acha disso? É livre, tá? E todos nós estamos aqui tateando nisso aqui, aprendendo. Você sabe quanto tempo nós vamos compreender as bem-aventuranças? Eu acredito que pelo menos mais uns 3 milhões de anos, mais ou menos. Eu acredito. Porque uma coisa é entender o perdão, outra coisa é perdoar. Né? São duas coisas, né, completamente diferentes, sim ou não? A gente pode ter o seu... Aliás, foi a lição agora, né? Muitos estão vendo o cristianismo e são especialistas na linguística. Né? Estão lá falando bem e tal. Perdoou alguma vez? Ainda não. Mas eu já estou sabendo como faz. Né? Tá Já sabe que é bom. Exato. Agora, por que eu estou dizendo 3 milhões? Eu acho que pouco, mas é só para não assustar ninguém. Tá? Porque, veja, o nível que nós estamos para chegar do perdão
é o nível de ser crucificado e quando estiver lá na crucificação, virar e falar assim, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nível que se espera da felicidade. E para chegar nesse nível, a gente tem que ralar. Por que eu garanto para vocês que não é 3 milhões? Eu garanto, mas é que eu não queria assustar ninguém. Porque Emmanuel, em A Caminho da Luz, diz assim, não busquem nos céus os orbes em que Cristo chegou no processo evolutivo dele, porque já não existem mais. Então vamos lá. Hoje a gente estima que uma galáxia vai viver em torno de 14 bilhões de anos. Cristo é um espírito crístico, Jesus é um espírito crístico há 4,5 bilhões. Então, ou seja, a gente tem mais pelo menos de 8 a 10 bilhões aqui na nossa galáxia. Legal ou não? Legal. Então, se já não existe mais, então significa que já faz mais de 10, 14 bilhões, sim ou não? Que ele estava lá caminhando no processo. Então, eu garanto para vocês que ainda vai longe para a gente chegar no nível crístico. Mas não tem problema, porque chegar lá é um processo legal, sim ou não? Porque lembra, quem que é o Jesus? A gente não pode se perder de vista. Está lá na Revista Espírita. É um espírito crístico, é o espírito puro que chegou no mais alto grau evolutivo dos espíritos puros. Que a gente nem sabe qual que é a classificação. Então, tem bastante tempo. Então, e Jesus, esse cara, por que eu estou falando isso? Olha o que fala na cena. Vendo a multidão, subiu ao monte. Tá? Porque, claro, a gente está lá na multidão, imagine muita gente, como é que ele ia falar sem microfone, sem, né? Mesmo que ele transmitisse esse conhecimento e que isso reverberasse, isso a gente tem inclusive na Idade Média inúmeros pregadores, Lutero, por exemplo, o próprio Kardec, né, que na encarnação que provável dizem que ele foi, né, John Hus. Então, conta-se a história, para quem não conhece, o livro chama-se Os Luminares Tchecos, conta-se a história que no meio de 1000 pessoas ele falava e todos o ouviam. Mas não precisa ser muito longe, né? Eurípides Barçanufo, quando fazia o evangelho lá em Sacramento, toda a cidade ouvia. Né? Foi um pedido, aliás, ele estava muito triste, para a gente entender também quem é Eurípides, por isso que ele pedia, ele estava muito triste e tal, apareceu um espírito para ele, assim, falando assim, calma, tudo vai dar certo com a tua escola, eu só te peço 2 coisas, toda terça-feira, faça o evangelho do meu filho, ó quem apareceu para ele, esse era o nível, faça o evangelho, e às quartas, estude astronomia. Tá? Então esse era o pedido de Maria que apareceu. E ele falou, não, eu sei que eu não mereço tudo isso, pode ser um espírito para me tentar. Ela falou assim, olhe bem para mim. Então, eu vou colocar, só para avisar, pessoal, vou colocar no grupo depois esse vídeo, esse documentário que o Ayrton falou, que é maravilhoso. É lindo, vale a pena assistir, vale a pena assistir. Então, claro, aqui tem uma questão metafórica quando a gente fala em subiu ao monte. Né? Não é só, porque senão a gente tem que tomar cuidado, nenhuma das palavras estão aqui à toa, né? Então, quando subir ao monte, não é só subir para falar, porque a gente acabou de ver exemplos em que não se precisava transmitir a voz. Isso significa que ele se destaca para poder ensinar. Esse é o símbolo aqui. E aí ele fala assim, assentando-se. Então, por quê? Porque senão você fala assim, por que ele subiu no monte e sentou? Para ficar da mesma altura? Faz sentido isso? Por que ele sentou? Veja os detalhes em que Mateus conta. Ele vai contando. Os mestres ao tempo de Jesus jamais falavam de pé. Os mestres ao tempo de Jesus culturalmente sentavam com seus discípulos para conversar. É uma coisa cultural.
É uma coisa cultural. E isso tem um significado muito grande, sabe por quê? Porque acabamos de ver qual é o tamanho de Jesus dentro da escala evolutiva. E quando o mestre senta com seus discípulos, ele se diminui para que eles possam compreender a lição. É isso que significa essa parte. Então, imagina se Jesus, um espírito crístico, falasse em linguagem de espírito crístico. A gente não estaria aqui falando sobre ninguém entender. Porque espírito crístico não fala. Porque espírito crístico não tem boca. Espírito crístico. Veja só, vamos lá. André Luiz nos relata, esqueci o nome dele agora, não vou lembrar daqui a pouco. O espírito foi fazer uma palestra em nosso lar. E esse espírito, esqueci o nome, também os nomes do André Luiz, ele é tipo Astrogildo, né? Tem uns nomes todos diferentes, né? E aí, ele relata, esse espírito ainda estava no orbe, mas já não tinha, o perispírito já não tinha a forma humana. E ele precisava, então, se materializar da forma humana para poder falar. Vocês acham que Jesus, o Espírito Cristo, tem boca? Ele é bonitinho. Não, tem boca pra gente ver, né? É o quê? Você tem boca? Eu não sei o que é, não conheço. Quem chegar em Espírito Cristo primeiro, conta pra gente como é. A gente só conhece, né? A gente só conhece essa forma. Não tem outra forma. A gente conhece isso aqui. Como a gente só conhece daqui para baixo, a gente não conhece daqui para cima. Né? Exato. É o que a escada de Jacó veio nos contar lá no Velho Testamento, que era a escada de Jacó. Os espíritos que estão acima, eles podem descer e subir a escada. Mas espíritos que estão abaixo, eles só podem subir devagarzinho. Eles não têm, esse é o significado lá da escada de Jacó. Para quem nunca leu lá aquela parte que é representada no Templo de Salomão, né? Então, enfim. Então, Jesus aqui, o símbolo aqui é sentar com os discípulos para que eles possam compreender. E olha que é difícil, hein? Mesmo ele falando a linguagem, mesmo ele tentando ilustrar, hoje estamos há 2000 anos e cada dia a gente descobre uma faceta diferente do Novo Testamento, de Cristo, né? Por quê? Porque como há uma profundidade tão grande no ensinamento, nós é que precisamos subir para poder ir desvendando passo a passo o que está dizendo. Por isso que é difícil às vezes compreender as parábolas, né? Quando você olha aquelas parábolas assim, são tão difíceis para a gente, sim ou não? A gente vai, estuda, vê, né? A parábola do mordomo. Como é difícil aquela parábola do mordomo. Você olha, que o mordomo? Que mordomo? Então, aproximando-se dele os seus discípulos. E aí ele continua. Olha que interessante essa outra frase. E abrindo a boca, os ensinava dizendo. Como assim? Vocês nunca se perguntaram por que estava escrito e abrindo a boca? Ué, como é que Jesus ia ensinar sem abrir a boca? Tinha outro jeito de ensinar? O que significa esse abrindo a boca? Olha, tinha outro jeito de falar? Tem, com atitudes, mas não é isso que está dizendo aqui. E o mais interessante é porque se você pega outros trechos em que Jesus ensina, Mateus não fala sobre esse aspecto de que ele abriu a boca para falar. É óbvio que ele abriu a boca. Tem outro jeito da gente, na nossa escala evolutiva aqui. Então, o que significa? Veja como a gente às vezes passa batido trechos e não percebe. O que significa abrir a boca, os ensinar? Tem a primeira interpretação, na primeira camada, porque efetivamente Jesus praticava aquilo ali, né? Aquela passagem linda de Francisco de Assis, né? Quando ele fala para os discípulos dele, né? Franciscano, fala assim, olha, vão a todos os lugares e preguem o cristianismo.
E se preciso for, utilize palavras. Porque pregar o cristianismo não é com palavras, é com ações, né? Se for preciso. Mas não é isso só que ele está dizendo aqui. Aqui a gente tem que interrelacionar com outro trecho muito importante que Jesus falou. A boca fala do que está cheio o coração. O que aqui ele está querendo demonstrar é que Jesus, ao falar as bem-aventuranças, é porque ele abria a boca daquilo que estava cheio o seu coração. Então, aquilo que Jesus já estava praticando. Por isso que, quando eu brinquei com vocês, né, a gente vai demorar mais 3 milhões ou 3 bilhões de anos para chegar, porque Jesus já estava no nível de perdoar os que estavam crucificando. No momento da crucificação. Porque não é para qualquer um. Como nos ensina Humberto de Campos, que um anjo que veio falar perto dele falou, vai acudir Judas que está suicidando. Ele lá, crucificado, sendo maltratado, com a lança, sendo enfiada a lança nele para que ele sofresse, recebendo vinagre para matar a sede, ainda estava preocupado com Judas que o traíra, que estava suicidando. Esse é o nível de perdão que a gente vai chegar. Por isso que, de maneira brilhante... E o perdão, ele vem disso, da sua compreensão, da fragilidade do outro. Né? Quando a gente não compreende que o outro é frágil, que a maldade que comete é por fragilidade emocional, né, espiritual, aí a gente não perdoa, merece morrer, ou tem que ser queimado. E a gente sempre quer umas mortes bem bonitinhas, assim, né? Mas sabendo que daqui a pouco ele está de volta da mesma forma. Então, o perdão vai dar a ele um outro sentido da alma espírito. Né? Quando ele acorda no mundo espiritual e sabe que foi perdoado ao invés de ter sido, né, detonado, né? Não é perdoado porque não fez nada demais. Não, é perdoado porque não sabe fazer melhor. Então, é mesmo uma criança, né? Quando faz alguma coisa desastrosa, você sabe, não adianta fazer nada. Né? Mas essa pureza, né? Quando eu vejo Jesus assim, nessa imensidão dele de bondade, de amor, de tudo, parece isso, né? Que quando você vai evoluindo, você vai se tornando uma coisa tão simples, né? Você vive tão simplesmente, porque não vive com as agonias que a gente tem em relação às coisas, né, da vida. Então, parece que tudo faz parte. Como ele ser crucificado, claro, eu estou no meio aqui de pessoas tão ignorantes, é isso que eles vão fazer comigo. Eu já sei, já vim sabendo. Né? E já vim com tudo certo, porque é isso que eles sabem fazer. Então a gente às vezes quer das pessoas alguma coisa que eles ainda não estão prontos para dar, porque não sentem ainda. A gente só dá aquilo que já está cheio o coração, como Jesus nos deu. Né? E a nossa tarefa, eu acho que as bem-aventuranças trazem toda o seu passo a passo, né, de estudos e tudo, é trazer isso. Uma chance que a gente vai se dando, lição a lição, de modificar alguma coisa no coração. A gente não vai encher, não dá tempo, mas dá para começar a olhar as coisas e as pessoas de uma maneira diferente. Né? E isso é uma prática que eu acho no Centro Espírita maravilhosa, porque a gente é um bando, né, uma diversidade de carismas, né? Então, é uma coisa, cada um é de um jeito. Apesar de sermos tão parecidos, mas nós somos tão diferentes também. Então, isso é que eu acho muito gostoso. É o convívio do grupo espírita, né? Quando ele está no mesmo ideal dentro da casa, fazendo os trabalhos, torna-se trabalhador e se envolve com os trabalhos do espírito na vida física, eu acho que a gente começa a ter esse movimento assim, eu vou me sentir diferente ao longo do tempo.
né? Vamos nos sentindo diferentes. Até quando tem um problema, você já se sente diferente diante dos problemas. Diga aqui. Eu vou perguntar uma coisa. Mas só a compreensão do perdão, ou compreensão do que o outro é fraco e pode errar, não te faz perdoar. Eu acho que a compreensão, o perdão vem mais do amor. Jesus amava. E isso que fazia perdoar. Não é só a compreensão, ele já compreendia. Não, mas quando você compreende, você já está perdoando. Não é uma coisa assim que a gente conquista. Você quando diz assim, você vê uma atrocidade na televisão sendo noticiada, e naquela hora você pensa nos dois, na vítima e no algoz, você já está no caminho do perdão. Já é uma. É você já. É porque o perdão a gente pensa que o perdão é aquela coisa de apagar o erro. E não é apagar nem esquecer, não. É você saber que além de tudo, você mesmo perdoando, mesmo Jesus nos perdoando como perdoou, a gente continua errando. E ele continua nos perdoando porque a gente ainda não atingiu a compreensão. Então é a mesma coisa a gente faz com as pessoas. Poxa, mas fulano fez uma coisa terrível. Ele não sabe fazer diferente. É o melhor que ele sabe, porque a gente sabe que quando a gente reencarna, a gente está no nosso melhor momento de vidas. Imagina. E aí ainda tem pessoas que tiram a vida de outras pessoas de uma forma brutal. Aquele é o melhor momento dela. Aí você imagina assim, o que é que ela foi para trás? Pior do que ela está sendo hoje. Então o que é que adianta hoje? Eu querer pegar uma faca, pegar alguma coisa, não, vou lá tirar a vida, não merece viver. Mas se Deus pegou uma pessoa tão doente, tão danificada, tão terrível, e trouxe para a vida para melhorar, é porque vai sair daqui um pouquinho melhor, embora a gente, aos nossos olhos, ainda seja péssimo. Na verdade, isso minha visão sobre isso os dois estão corretos, né? Na verdade, quem responde isso é Jesus. Quando o Kardec vai lá e pergunta, que eu acho que tem várias perguntas geniais, né? Kardec às vezes é mais interessante a pergunta do que as respostas que os espíritos trazem, né? Às vezes as respostas não dizem nada, né? Por exemplo, o que é Deus? A pergunta é fantástica. A resposta é uma porcaria. A espiritualidade fala inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso não é nada, isso não diz nada. Isso não é uma resposta. É enrolação. Tanto que, Kardec, se vocês pegarem a próxima pergunta, fala assim, ok. Porque causa primária, todas as coisas, inteligência suprema, ok, mas vamos lá, vamos para a próxima. Deus, eu posso dizer que Deus é infinito? Eu posso dizer, aí a resposta vem. Infinito é uma palavra ruim. Porque você não sabe o que é infinito. Olha a espiritualidade, você não sabe o que é infinito e você está tentando explicar uma coisa com uma coisa que você também não sabe. Você não entende o infinito. Se tiver algum matemático aqui, vai poder dizer. A matemática até hoje não consegue dizer o que é o infinito, né? A gente sabe que não tem fim. Isso não é dizer o que é. Isso é o conceito de infinito, né? Mas comprovar o infinito a gente não conseguiu ainda. Então, às vezes as perguntas são... Então, quando Kardec pergunta o que é Deus, isso é genial. Porque ele não pergunta quem é Deus. Ele não está personificando Deus. Ele não está individualizando Deus como nós fizemos em todos os momentos da história. Em todos. Isso é basilar. Porque a compreensão de Deus para uma doutrina qualquer é o que repercute tudo o resto. Quando eu penso que Deus é um ser sentado num trono, julgando as pessoas, todo o resto é com base nisso. Toda a doutrina é com base nisso. Mas enfim, a pergunta de Kardec é: o que é caridade segundo Jesus? E isso é fantástico porque quando ele pergunta o que é caridade, ele não pergunta caridade, o que é caridade para o Ayrton, para Tereza, para a Marisa. Ele não pergunta isso. Ele fala assim, não quero saber a opinião de ninguém. Manda um WhatsApp celestial e pergunta como Jesus entendia a caridade. E aí vem a resposta, que todo mundo conhece, mas a maioria conhece, se não conhece vai conhecer agora, que é o quê? Benevolência para com todos,
indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então aqui o que vocês estão dizendo é a mesma coisa, porque não tem como perdoar se você não for benevolente. Os três caminham juntos, não tem como perdoar, isso é um tripé. E aliás, para a gente compreender a justiça divina, a gente tem que compreender esse tripé, né? Então, por exemplo, a justiça está lá muito bem descrito no céu e inferno, mas toda a característica da justiça divina, e aí a gente vê como a justiça humana está muito longe da justiça divina, porque o que é justiça? A justiça de Deus, ela tem duas bases, duas asas, tá? A asa, que Deus é o quê? Soberanamente bom e justo, não é isso? Então, essa é a característica de Deus. O que é isso? Ele tem uma asa da caridade e tem uma asa da justiça. Dentro de cada um desses dois blocos, a gente tem o que é justiça? Os conceitos, ela é baseado num tripé. Liberdade, igualdade e fraternidade. A gente, enquanto humano, nós estamos aprendendo o que é igualdade. Nós estamos aí, pelo menos, desde que a lei escrita do Código de Hammurabi, aí, nós temos aí 4.000 anos tentando descobrir o que é igualdade. A gente ainda não acha que se é homossexual, não é igual. Se é, não estou dizendo a gente, se é mulher, em determinada sociedade não é igual. Se é, não sei, quer dizer, a gente ainda está engatinhando no conceito que tem 4.000 anos. Nós estamos tentando entender o que é liberdade. E aí tem inúmeras discussões na sociedade, se eu posso falar isso, não posso falar aquilo, aí um fala isso, o outro vai lá e mata porque falou. Olha, nós estamos engatinhando do que é liberdade. E fraternidade nós nem começamos. Nem começamos. Dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós temos 30 artigos. 28 são divididos em igualdade e liberdade. E 2 de fraternidade que não diz nada. Essa é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós nem sabemos botar esse conjunto na lei humana do quê? Por isso que muitas vezes tentam se comparar a lei humana com a lei divina e tal. Não vai dar certo. Porque nós não sabemos ainda o conceito de igualdade. Nós não conseguimos dosar isso, porque não pode nem ser de mais, nem ser de menos. Porque igualdade de menos gera discriminação. Igualdade de mais todo mundo é igual, não pode ter diversidade. Todo mundo tem que usar a mesma roupa, todo mundo tem que ganhar o mesmo salário, tudo errado. Liberdade de menos é ruim. Liberdade de mais também é ruim. Nós estamos ainda dosando o que é isso na sociedade. Só que a justiça divina ainda tem um outro tripé, que é o tripé da caridade. Bom e justo, que é benevolência, indulgência e perdão. Então, para a gente compreender as decisões divinas, todas as decisões divinas, está lá em todas as obras, mas André Luiz em especial, que mostra várias decisões divinas, elas conceituam, todas as decisões elas são pautadas em liberdade, igualdade, fraternidade, benevolência, indulgência e perdão, tudo junto. Não existe essa separação. Essa separação que a gente está dizendo, perdoar, ser indulgente e tal, é para fins acadêmicos. Porque na prática, a justiça divina, ela é aplicada nesses 6 conceitos. Eu acho que quando você começa a fazer esses estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos e da obra de uma maneira geral, uma coisa que ele leva a tentar fazer, sair desse ciclo, né, de nada, de quase não andar nada, é o que você sente. Não é o que o outro fez, não é a gravidade do outro. O que o outro faz errado é grave, a gente já sabe. A gente já sabe que a gente fazia também o tempo todo. Mas agora o que você sente quando o outro continua
um erro muito atroz que vocês, puxa vida, eu já não faria isso nunca na minha vida. Entendeu? Então, por isso que o julgamento não é bom. Eu acho que todo julgamento, ele tende a isso ou aquilo, e não é assim. Então, eu acho que a gente não vamos desenvolvendo todos de uma maneira linear, vai o bloco todo junto, não vai, graças a Deus que é assim. Porque dá para você medir você em relação ao seu irmão. E dá para você dizer assim, puxa, se eu não faço mais aquilo, ele faz, ele tá sofrendo muito mais do que eu. Ele vai ter ainda reencarnações muito dolorosas, como um dia eu tive, para poder ascender um pouco, pensar um pouco, né? Não fazer tantas coisas danosas. Então, esse olhar é que pacifica. Não é a gente já perdoar. O perdão que eu acho é isso, que a gente botou um peso no perdão que parece que é uma coisa que você só dá mesmo. Como é que uma barra de ouro, né? A pessoa tem que merecer. Todos nós merecemos, por isso estamos avançando. Porque Jesus nos perdoou desde o primeiro dia que ele chegou, ele já sabia. Vai ser um desastre, mas vamos melhorar com o tempo. Então é assim mesmo, foi assim comigo, ele deve ter dito, né? Se eu cheguei aqui desse jeito, por que eu não vou fazer por eles? É por isso que fazer pelo outro, eu acho que é uma chave poderosa. Quando você já consegue tirar de você, só de dentro do seu coração, né? Quem sinta. O que antes diria assim, isso é ultrajante. Isso é, Ave Maria, que coisa, devia morrer, não devia ter nascido, sabe? As expressões que normalmente a gente usa quando vê um horror. Mas já pensar é diferente, né? Puxa, eu já não faço aquilo. Eu penso logo assim, graças a Deus eu não estou mais nesse bloco, né? Não nessa encarnação, eu não tenho vontade nenhuma de matar ninguém. Então, já que eu não tenho vontade de matar ninguém, deixa eu começar a gostar mais das pessoas. Vou gostar mais das pessoas. E vou começar não só a gostar das pessoas, que eu já gosto, porque isso a gente já faz normalmente. Mas eu vou começar a olhar aquele que apedreja, aquele que mata, aquele que sufoca, aquele que rouba, aquele que faz e acontece, olhando ele além daquilo. Como se ele já tivesse a condição, como eu tive, de vencer aquela parte que ele hoje vive. Então, se eu fiz isso por mim, eu vou fazer por ele, porque Jesus fez isso por nós. Porque Jesus disse, perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Não foi aquele perdão de assim, olha, eu perdoo meus irmãozinhos, coitadinhos. Não. Era aquela coisa que ele já sabia como era. Quando você passa pelo problema, você já sabe. Aí ele pediu ao pai, como que diz, olha, vamos parar por aqui e começar já outra tarefa com eles, porque eles ainda não sabem o que fazem. Então, vamos para frente. Ou seja, vamos continuar o trabalho. Eu vou continuar com eles. Tanto que ele disse, enquanto tiver uma lágrima escorrendo, eu estou junto do meu povo, dos meus irmãos. Ele podia dizer, olha, é 50%. Se os 50% já melhorar, o resto taca fogo mesmo. É isso que a gente faz isso. A gente não tem paciência, a gente não olha o outro como um projeto de luz. A gente olha aquele que mata, que rouba, que esfola, faz isso e aquilo, como uma pessoa que deveria desaparecer. A gente esquece que a gente não desapareceu. Se a gente está aqui é porque a gente já superou muitos degraus que só iam para baixo, né? Então, é uma coisa assim que quando você começa a fazer, mas eu acho que isso é muito pessoal. A gente tem que fazer assim, porque quer fazer e fazendo força para fazer. E aí começa, eu acho que dá certo, porque dá um alívio muito grande. Eu aprendi isso no centro espírita. Quando tem um problema qualquer, principalmente problemas que eu estou envolvida, eu adoro. Porque eu olho assim e penso, ai meu Deus, de novo eu vou ter uma chance enorme de me sentir bem e entrar numa peleja boa. Porque para mim é ótimo eu ver uma pessoa assim que esteja sufocando e a pessoa só está sufocando sozinha, porque mais ninguém se sufoca.
entendeu? Vai todo mundo tratar aquela pessoa de uma outra maneira. Você não tem como mudar ninguém. Então, o que é que você faz? Você suporta. Você acha que tá bom ali, a pessoa está ali, porque aquilo é bom para você. Você todo dia ter que lidar com alguém difícil, a gente só faz isso com o marido, né? O meu não tá aqui, eu digo, ó, o marido, o filho problema, o chefe chato. Você tem que ir dosando, porque você precisa do emprego. Você não quer desmanchar seu casamento, não quer destroçar sua família, pelo menos por enquanto. Né? Uns mais impacientes chutam o pau da barraca e vai embora. Né? Mas aí, se a gente está o tempo todo nessa peleja com Jesus, ele só... Né? Eu acho o Evangelho de Jesus é isso, é surra. É todo dia que a gente pega, e a gente pega de boa vontade. Poxa, vamos estudar o Evangelho? Eu adoro, vamos estudar de novo o Evangelho. Mas é porque é o santo remédio. Essa repetição de assuntos, coisas que às vezes a gente sai da palestra e não entendi nada. Falaram tudo de novo, mas eu continuo. Tem gente que diz assim para mim: olha, mas isso aí ainda está zero para mim. Eu digo, mas não é para você entender, é só para você sentir. Quando você se sentir melhor na sua vida, o Evangelho está ali alcançando. A gente quer a letra, a gente quer tá feito Ayrton aqui. Olha eu aqui do lado, só fico bebendo, né? Mas não faço nada. Mas é gostoso isso, a gente começar e dizer assim, olha, quando eu comecei a botar para dentro as coisas e não buscar resolver as coisas de fora, porque as coisas de fora a gente não resolve a vida de ninguém, a gente não resolve nada, nada. Ah, o governo está assim, vai ficar. Até que a coisa, porque eu acho que quem arruma a vida da gente são os espíritos. Por isso que a gente anda cercado de amigos espirituais, cada um, Deus deve mandar os bandos, fica lá em torno daquele pedaço de pau, porque ali para mudar a ideia vai ser terrível, não sei o que, deve ser uma coisa assim bem amorosa, bem com muita esperança, com muita certeza de que vai dar certo. Porque eu acho que a gente procura sempre algum caminho para melhorar a nossa vida espiritual, para poder melhorar a vida física, porque a gente já tem certeza que não tem outro caminho. Não tem. A gente já foi da pá virada, a gente já testou tudo. Nesta encarnação, a gente conseguiu dizer assim, ó, eu não vou entrar, só vou sair no caixão. E na volta para ficar lá sentadinha no coisa, entendeu? Aí eu acho que a gente veio, muitos de nós que estamos assim mais, né? Eu vou nos centros, eu digo assim, meu Deus do céu, eu vejo pessoas aqui que eu pensava que eu não ia ver mais nunca. Né? E a gente está aqui, a gente tá tentando, tá vibrando pelo outro, faz aquelas reuniões todas, né? Para sorrir, para cantar, para brindar, e faz também essa parte que eu acho fundamental, que é sair de casa na segunda-feira, como a gente sai no domingo. Eu não sei passar um domingo 100%. Essa semana pensei que eu não iria por causa da minha mudança. Quando eu vi, igual disse assim, vai mudar o horário. Eu digo, para frente ou para trás? Nós vai dormir mais uma hora. Eu digo, menino, que bom, obrigada, senhora, obrigada. Porque só vamos dormir cedinho, 7h30 a gente vai dormir, porque de manhã a gente vai levantar para o centro. Ela vamos, todo mundo morto. No outro dia, cedinho. Eu digo assim, veja só que coisa boa, né? Agora, se eu quisesse fazer uma farra, uma coisa qualquer, duvido. Ia ser difícil, ia ser tranquilo, ia porque a gente adora festa, mas não ia ser tão prazeroso, né? Então, tem coisas que a gente não pode deixar passar. Eu lembro, no outro dia eu lembrei até no centro isso, quando a gente começou a fazer palestras, às 11h30 da manhã, eu estava no Caridade nessa época, Jane quase me mata. Eu disse, Marisa, domingo é o dia da família. Eu disse, por isso mesmo. Porque sem marcar a palestra de manhã, no domingo de manhã, é como ia para missa. A gente foi para missa todas as vidas. A gente ia para o templo no domingo. Por que não pode vir para o centro espírita para poder vir pai, mãe e filhos? É o único dia que pode. Porque no dia da semana,
vão os adultos, mas as crianças ficam sempre mais prejudicadas por causa da aula, por causa disso, aquilo, né? No domingo, a gente faz o que no domingo? Domingo é o dia de Deus, rapaz. A gente vai ver Deus lá de tarde, vai fazer o que quiser, vai passear, vai descansar, vai pra praia, vai fazer o que quiser. Aí quando depois Jane, no Caridade, né? Disse, a palestra vai ser 6 horas da tarde, eu digo, meu Deus. Eu disse, Jane, não faça isso, porque 6 horas, mais horas, é hora de encerrar. É hora de encerrar. Quem foi depois do centro, para uma praia, ou para um parque, ou para alguma coisa, tá voltando, quer dormir para outro dia. Não. Nem você vai ver se não vai ser bom. Eu fui lá, né, fazer palestra algumas vezes. Eu disse a ela, eu tô vindo, mas eu não sei se eu vou vir sempre, não. Porque pra mim é terrível, porque eu tô desde de manhã cedo até 2 da tarde, numa festa total. Aí depois eu penso assim, vou pra casa, né, cuidar das coisas do outro dia, né, aquela coisa, descansar. E aí pronto, aí você me chama para vir aqui. Eu venho, mas não vou lhe dizer que eu vou vir sempre, não. Domingo não. Aí ela Mas segunda sim, né? Mas segunda mas já está segunda. começando o dia de semana. Mas acho que essa é a grande dicotomia Não do é? processo evolutivo, né? A gente pensa que o processo evolutivo é individual. Então, eu só posso evoluir por mim mesmo. Então, o mundo é um processo evolutivo e ele é individual. É verdade. Só que a gente esquece que também é coletivo. Porque ninguém vai evoluir individualmente. Você vai falar assim, a pessoa que você vai fazer caridade, você vai fazer caridade como? Para você mesmo? Na verdade, aquele que está recebendo a caridade, você tem que estar agradecendo a ele. Porque Deus não precisa de você para ajudar ele. Deus te dá oportunidade no seu processo evolutivo da prática da caridade para com aquele nosso irmão. Deus não precisa de mim para vir aqui falar. Vai ter um monte de gente melhor do que eu para falar. Ele me dá a oportunidade de vir aqui falar para que eu possa cuidar do meu processo evolutivo. Você vai ser ouvido. Agora, você imagina se eu chegasse aqui e estivesse falando para mim mesmo, e olhando. Quer dizer, veja como essa dicotomia é importante. Para compreender essa plataforma de Cristo, a gente tem que compreender isso. O processo é individual, porque ninguém vai evoluir para os outros. Mas não existe evolução sem o coletivo. Então a gente precisa do outro. E aí como que o outro vai nos ajudar a evoluir? Aí depende do que você precisa. Por exemplo, você pede, eu gosto muito desse exemplo, que é assim, você precisa treinar sua paciência. Aí você pede a Deus, fala assim, Deus, eu preciso de paciência, eu preciso ser paciente, eu preciso praticar essa paciência. Porque o nosso modelo é Cristo, né? Então, lá, lembra por isso que quando Kardec fala, quem é o guia e modelo? Porque nós vamos ser moldados, nós somos uma massa que vai ser moldado na paciência do Cristo. Legal ou não? Então nós temos que chegar, o limite é aqui. Então como é que a gente vai chegar? Deus então nos manda um saco de paciência para que a gente passe paciência todo dia? Não, ele manda um colega de trabalho chato para que você treine a paciência. Você manda um vizinho que te perturba para você treinar a paciência. Então, cuidado com o que a gente pede a Deus. Você pede paciência, ele vai te dar a oportunidade de treinar. Porque aqui nesse processo evolutivo é treino. Isso aqui a gente chega aqui, quando encarna, já recebe um bloco com uma caneta e vai fazendo a prova. Todo dia tem uma prova para a gente fazer, né? Quando a gente pede a Deus, eu preciso treinar a minha bondade, o que vai aparecer? Todo dia alguém vai pedir alguma coisa para você. E nós seremos tentados e passaremos pelas dores daquilo que a gente precisa. Porque aquilo que a gente já adquiriu skill, não precisamos ser treinados, não vai nem passar na nossa vida. Mas não vai nem... porque fulano passou da vida, não teve uma doença, não teve nada, foi lá e morreu e tal, não sei o que, foi lá tranquilo, não teve doença nenhuma. Ele não precisava passar por isso. Agora, aquele companheiro
que com 30 e poucos anos, por conta de um romance que deu errado, suicida, o que vai acontecer quando ele completar 30 anos? Por exemplo, né? Na outra encarnação. Vai começar a sentir as dores daquilo que ele precisa recuperar. E aí a gente vai dosa. Essa é a plataforma do Cristo. Por isso que uma das bem-aventuranças é bem-aventurados os aflitos, e que Kardec, de maneira brilhante, gasta o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, à exceção das preces, que as preces não dá para contar, né? As preces é um conjunto de preces, então vai ficar maior mesmo. Mas dentro dos capítulos, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é falando sobre bem-aventurados os aflitos. Por quê? Porque essa é a plataforma do Cristo. Estaremos em aflição naquilo que a gente precisa evoluir. Então, se a gente tem aquela dificuldade, puxa, minha dificuldade na vida é que eu não consigo nunca um bom emprego. Olha, eu tento, eu estudo, eu vou, não sei o quê, daí eu chego lá, não consigo. Por quê? Porque provavelmente é ali que você precisa treinar. A arrogância, a humildade. Qual é o skill que você abusou na encarnação passada, que nessa você precisa treinar? Legal, não? Então, quando vem as dores, o Espiritismo nos ensina a amá-las. Amar aquele companheiro que nos perturba. Olha que legal, né? E esse é o processo. Essa é a plataforma do Cristo. Não, e quando tenta, vai dando certo. Aqui e ali. E talvez passe a vida inteira dando errado. Mas quando dá errado é porque está dando certo. No processo evolutivo. Ele pode estar errado nessa vida, porque a plataforma do Cristo é sermos felizes, não é isso? Não é isso que a gente falou desde o início? Então, para alcançar essa felicidade, às vezes o caminho é reiteradas infelicidades sobre um determinado aspecto para que a gente alcance isso. Agora, Emmanuel nos traz uma lição muito importante nesse aspecto. Assim, tenha bom ânimo. Porque todas as dores, todas as provas, todas as dificuldades são colocadas no seu processo encarnatório com a certeza de que você vai vencer. Pois senão parcelava em 10 encarnações. E às vezes a gente parcela, não parcela? Às vezes parcela em 3. Às vezes quando tá muito duro, eu tenho umas DR com Jesus, falo assim, cara, dá pra parcelar aí mais umas 2 encarnações, divide isso aqui que tá difícil. Vocês não têm esse negócio? Eu não tenho. Vocês não têm? Eu, por exemplo, eu sempre conto isso na minha vida, para a gente ir encerrando esse aspecto, e como a gente tem que tomar cuidado, né? Alguns anos, talvez, atrás, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, uma coisa que eu me senti muito injustiçado, né? Umas coisas que aconteceram e tal. E naquele momento eu briguei com Jesus, né? Pô, vocês não têm isso? Eu falei, cara, tá de sacanagem comigo? Eu falo na real. Pô, isso você faz pros caras que estão trabalhando para você, o cara que te odeia, você faz o quê então? E aí eu comecei a dar DR com Jesus, né? Falei, pô, você tá de sacanagem, brigando com ele, pô, tal, não sei o que lá. Lembrei daquela passagem, né, que a irmã tava lá se afogando e tal, quase morrendo, e aí ela, irmã Clara, né, é puxada assim, e ela sente assim, né, sente que é puxada, e aí Jesus ou sente aquela voz, é assim que eu trato os meus amigos, e ela virou, por isso que eu tenho tão poucos. Então eu tava assim, por isso que você tem tão poucos. Aí briguei com ele. Eu falei assim, então tá bom, tô de mal. Eu briguei mesmo, briguei feio, sério, de verdade. Mas o legal de Jesus é que ele responde rápido. E ele respondeu muito rápido, mas foi muito rápido. Naquele dia mesmo, eu lembro exatamente que dia era. Era uma terça-feira. E naquele dia mesmo, eu recebi uma mensagem da Marisa. Ele falou assim, Ayrton, tem um problema na palestra de domingo.
você pode fazer aquela palestra? Eu falei, posso. Mas não é para sair da aula, porque tem essa palestra, tem a aula domingo, tem a tua palestra amanhã, quarta, tem a palestra domingo, tem a aula domingo, tem a tua palestra na quarta, e depois tem a tua palestra normal no outro domingo e tem a aula. Tem que fazer tudo. Eu falei, ok. Aí, tudo bem. Não deu Não me xingou. 30 minutos. Não, não deu 30 minutos. Líbia do Chico me manda uma mensagem. Ayrton, tivemos um problema na segunda-feira. Era o mesmo. Será que você pode fazer a palestra na segunda? Na terça? Falei, posso. Tá vendo como é bom quando... No dia seguinte, Tereza me mandou uma mensagem. Você pode fazer a palestra? Eu falei, eu já entendi. Você vê como Jesus me responde rápido. Ele responde rápido. Porque se a gente fica esperando a voz direta de Jesus, ela não vai acontecer. Deus opera pelas pessoas. E ele me disse rápido, eu falei, eu já entendi. Eu continuo bravo, mas eu já entendi. A resposta é, você está se sentindo injustiçado por uma coisa que aconteceu e que é uma injustiça. Realmente é uma injustiça? Não se preocupe. Isto pode parecer uma injustiça nessa encarnação, mas com certeza é um resgate de outra. Trabalha nessa para que na próxima você não fique devendo. Essa foi a resposta de Jesus. Essa é a resposta na nossa vida. Trabalha, porque você já se desvirtuou no passado, provavelmente, né? Porque ninguém está aqui porque é santo, né? Com exceção de alguns que podem ter vindo direto de Júpiter, talvez Júpiter Flórida, né? Mas é Júpiter, né? E é o trabalho. Então a plataforma do Cristo é essa, é sermos felizes, mas não necessariamente estarmos sorrindo. Porque nesse momento é um momento de trabalho. E síntese da história, naquele mês, acho que eu fiz 19 palestras. Nossa. E aula, contando 19 do Brasil, e me pediram para fazer online, não sei o que lá. Cristo respondendo. É rápida a resposta. Eu ainda fiquei umas 2 ou 3 semanas. Pacificou. Não, eu fiquei umas 2 ou 3 semanas bravo ainda. E depois eu vi que ele estava certo, como sempre, e eu errado. Mas a gente tem uma parte para ser um birrento, né? Eu falei, eu vou fazer, mas eu continuo bravo. Não é isso. É esse trabalho que Cristo nos oportuniza dentro da sua plataforma, que é para sermos felizes no futuro. Então, para entender as bem-aventuranças, a gente não vai falar de cada uma delas, porque seriam 12 vezes para a gente falar de cada uma delas, de tão profunda que elas são, mas o principal dessa lição das bem-aventuranças é onde nós vamos chegar. E vamos chegar nessa felicidade prometida por Cristo. E é importante saber que vamos chegar, anyway. Vamos. Mas podemos ir com esse trabalho, né, de nos reformarmos intimamente, de nos equilibrarmos como espíritos imortais, tendo essa ciência de que é possível e que vai ser. A gente poder fazer isso com mais afinco. Porque às vezes a gente deixa passar muita oportunidade de vida, né? Dentro da família, no trabalho, no grupo, né? Às vezes são momentos assim importantes que a gente tem e às vezes a gente deixa passar. Mas agora a gente já está, ó. Não que não doa, né? Não que não doa. Mas a gente olha e fala, cada vamos vez lá. menos. Eu acho que a gente vai ter que marcar aí essas 12 aulas, né? Porque as bem-aventuranças realmente são os degraus do nosso crescimento. E é um estudo assim que eu acho que vale a pena sempre ser repetido, porque a gente precisa ouvir isso, entendeu? Ouvir esse chamamento. É muito bom. Já marca as 12 palestras. Já sair, já marca as 26, 27, as 12. Já que eu estou devendo tanto, né? São oportunidades que Deus está te oferecendo através do céu. Com certeza, é uma oportunidade que... Muito obrigada, foi muito bom. E olha que a gente, mas é gostosinho. A gente nem entrou em cada uma delas, não. que a gente aprendeu. É só esse... Alguém gostaria de fazer um comentário antes da gente? Nós vamos fazer o passo coletivo hoje também.
Muito obrigada. Por favor. Ele quer fazer uma pergunta. Por favor. Voltando à paciência e nos testes de paciência, como manter na cabeça que o propósito é maior, que a gente está passando essa dificuldade, essa impaciência só nesse momento e não ficar tão preso nesse estresse? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é difícil para todo mundo. É difícil para todo mundo. Vocês não precisam me ver no trânsito como eu sou impaciente. Vocês acham que eu sou um poço de paciência? E olha que eu sou às vezes. Mas eu acho que é treino. A gente, aquela velha frase interessante, né? Que diz o hábito faz o monge ou o monge faz o hábito. E no final das contas, são os dois, né? Porque o monge, né? Você estudar, você vai fazer esse hábito de você, hábito no sentido de estar daquele hábito, né, com aquela vestimenta, mas também você se colocar aquela vestimenta vai fazer um monge, né? Então é um treino diário e sobretudo a gente tem que ter o que eu chamo, e que na verdade não sou eu que chamo, o Emmanuel chama isso também, o voo da águia, né? Em determinados momentos da nossa trajetória a gente tem que fazer uma pausa, como se a gente parasse o que está fazendo no dia a dia, aquela rotina, sai, faz um voo de águia, sobrevoa o problema como um todo, né? Claro que nem sempre a gente tem essa cabeça, mas acho que é um hábito diariamente, e a gente fala, puxa, eu errei ainda, e vamos continuar errando, não se preocupe, né? Eu todas as vezes que eu estudo a vida dos discípulos de Jesus, eu adoro Pedro, Paulo, todos eles. Chamo Paulo como um grande discípulo também, embora não fosse dos que estivessem ali, dos 12, né? Mas todos eles, e Maria Madalena também não estava, né? E eu adoro estudar porque eu me identifico com todos eles, nos defeitos. Nos defeitos eu me identifico com todos. E eles foram colocados ali porque eles eram defeituosos. Em processo. Maria Madalena, Paulo de Tarso, Pedro, Judas, todos eles, alguns a gente não sabe tanto a história, mas quando a gente estuda eles e identifica, primeiro, é possível numa encarnação a gente fazer esse salto. Segundo, a gente está sempre alerta, que é aquela de Cristo, né? Orai e vigiai. A gente está sempre alerta. Quando a gente perceber qual é a nossa falha de caráter, porque nós sabemos, nós todos sabemos. Às vezes a gente pode enganar. Às vezes a gente pode jogar pro cônjuge, também é gostoso fazer isso. Culpar o cônjuge da nossa falha de caráter, não é legal? É sempre legal, né? Porque Narciso divide o pão, acha feio o que não é espelho, né? Então, e aí a gente... mas quando a gente consegue identificar a nossa falha de caráter, e nós temos, e aquilo que vai pegar no nosso processo, principalmente isso é o que nós viemos dessa encarnação para resgatar, né? A gente consegue a gente pelo menos vai ficar atento. Puxa, esse aqui é o primeiro sinal para me desequilibrar. E engraçado que todos os grandes problemas na nossa vida, eu penso isso, né? A vida nos dá pelo menos 2 ou 3 sinais antes que vão acontecer. Pelo menos 2 ou 3. Vai acontecer. E a gente cai, né? Às vezes a gente cai. Mas é legal porque a gente já está atento. Porque na anterior talvez a gente nem ligasse. E no anterior ainda a gente achasse que era bom ser ruim. Não é? Então olha como a gente já está legal. É isso, é treino. Desejar muito se sentir melhor, né? Eu acho que quando a gente deseja e quer, vão continuar acontecendo, os desafios vão continuar vindo, mas parece que você não é tão atingido como era quando estava só querendo lutar, quebrar, modificar, fazer, sabe? Fica menos. Então isso é reconhecido. Então é bom. Mas tem um caminho mais fácil que Jesus veio nos trazer, né? Por isso que ele fala assim, comigo é mais fácil. Porque o caminho para o resgate é muito dolorido, né? Que ele passa pelo menos arrependimento. Depois você vai passar pela expiação. Depois pela prova. E depois pela reparação. Olha como esse caminho é muito lento. Às vezes 1, 2, 3, 5 encarnações. Aí Jesus fala assim, não.
aquele que estiver trabalhando no bem, né, na prática da caridade, porque ninguém deve para ninguém, você deve para a lei. Você não precisa resgatar com ninguém, você resgata com a lei. Então, se você tem um resgate a fazer e você está fazendo a caridade, está praticando com outras pessoas, está agindo no... Então, isso daí, e aí é Emmanuel, né? Aquele que estiver trabalhando no bem terá suas faltas suspensas para a eternidade. Então, tem um caminho mais fácil. Que a caridade é mais fácil do que o resgate, né? Por isso, esse é o que Cristo veio nos ensinar. E você fala, poxa, agora eu entendi. Deixar ver também. Ah, é? Muito obrigada. Não, o assunto é fascinante. Falar de Jesus é o que a gente precisa. É que nós temos umas crianças que precisam dormir. Os pais já estão Nossa, bem. desesperados. Tem aula amanhã, né? Meu Deus. Então nós vamos relembrar o que foi falado sobre o perdão, o amor, a presença de Jesus em nossas vidas. Vamos nos preparar para os passos.